Diga glória a Deus. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis 17. Hoje é feriado, né? Um monte de gente ficou em casa hoje. Eita glória. Descansando, está descansado. A igreja era para estar cheia, mas aí o povo continua em casa. Se Jesus voltar num dia de frio como esse, vai ser meio complicado, né? Depois não reclama que você ficou, tá? Irmãos, Jesus está voltando. Eu acho que uma parte só que acredita nisso. Você está vendo o que está acontecendo lá no México? Primeiro lá, eles viveram os temporais. Depois, a temperatura baixou tanto que a água que ficou lá se tornou em gelo. E no Rio Grande do Sul, a probabilidade de acontecer coisa parecida é grande. E no Brasil não tinha isso, nem no México. O que você está achando que é isso aí? Né? A gente muitas vezes olha para tudo aquilo, um estado inteiro devastado, e a gente fala, mas a gente ainda tem aquela sensação, é lá. Enquanto não é na minha casa, parece que às vezes a gente fica imune, alheio ao que está acontecendo. E aí a gente também fica alheio à ideia de que Jesus está voltando. A volta dele está bem próxima. E eu espero que quando ele voltar, você esteja preparada, esteja preparado. As igrejas não falam mais da volta de Jesus. As pessoas estão preocupadas em culto da prosperidade, em culto da cura, né? Em culto tantos outros. Mas e um culto que espera a volta do Senhor? Vem, Senhor Jesus. Vem que eu estou pronto. 1 Reis, você achou? Capítulo 17. Vamos lá. O versículo de número 7. Mas, passados dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. É só o 7. O ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, diante da Tua palavra nós estamos essa noite. Fala conosco segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Manifesta a Tua graça. Estamos aqui na dependência do Teu Espírito para viver aquilo que Tu tens para mim. Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Pelo poder da Tua glória, fala conosco tremendamente, Senhor. Fala, Pai. Fala, que o Teu servo ouve, a Tua serva ouve. Não temos outra razão de estar aqui senão para que a Tua palavra toque os nossos corações e dirija as nossas vidas. Eu quero repreender se havia nesse lugar algo que pudesse perturbar, atingir, impedir qualquer um daqueles que entraram por essa porta dentro de viver o poder da Tua glória, de ouvir a Tua voz. Coloca naquela porta anjos à direita e à esquerda, guardando esse lugar, para que o poder da Tua glória se manifeste aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Escute. O principal fato aqui é que o ribeiro secou. A água do ribeiro secou. Mas o que me chama a atenção é que fica muito claro a justificativa de por que o ribeiro secou. O ribeiro secou porque não havia chuva. Bem claro, isso está bem claro no texto. Fica simples de entender. Não há mais água no ribeiro porque não está chovendo. Agora, vamos entrar no texto aqui.
Vamos entrar no texto aqui e compreender. O profeta é quem está diante dessa condição. E sucedeu que, passado dias, hoje ele vai se deparar com uma situação de que não tem mais água, porque não está chovendo. Deus me conduziu a uma condição que o ribeiro no dia de hoje secou. Deus me levou a uma situação que hoje o ribeiro secou. Eu estou sendo conduzido por uma palavra, porque você conhece a história. O lugar que o profeta está foi o lugar que Deus determinou para ele estar. Eu estou sendo conduzido por uma palavra. Eu estou mantendo a minha fidelidade com Deus. Eu estou obedecendo aquilo que Deus quer, e por uma palavra Deus me conduz a um lugar. Mas hoje o ribeiro secou. Eu estou sendo conduzido por Deus para um lugar aonde Ele quer que eu esteja, para um ambiente. Eu estou na geografia que Deus me quer. Eu estou realmente, claramente na posição que Deus quer me colocar. Mas agora eu sou diante de uma situação de que o ribeiro secou. O que me chama a atenção é que quando lá atrás o profeta está lá, ele está lá no monte, e lembra os profetas de Baal, fogo vai descer do céu, coisa tremenda, coisa maravilhosa. Mas aí Deus decide esconder o profeta, e porque Deus decide esconder, Deus diz assim: olha, vai para um lugar que eu vou te esconder. Deus determina a posição geográfica do profeta, aonde Deus quer, o momento que Ele quer, e na obediência da palavra, daquilo que Deus disse, o profeta vai. Tem horas na história da nossa vida que nós estamos obedecendo aquilo que Deus quer. Nós estamos no ambiente geográfico que Deus pediu. O lugar da geografia que eu estou é certinho, é no ponto, é na posição, eu estou na obediência. Mas aí a água vai acabar. Mas o que me chama a atenção é que o versículo vai dizer que passados os dias. Mas vamos dar uma olhada para trás e vamos ver uma coisa, porque Deus vai falar assim: vai para um lugar que eu vou te esconder, fica nesse lugar. E nesse lugar que eu estou te pedindo ir, eu já dei ordem. Coloca para mim o versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro. Vamos começar do versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: segue, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado. Olha só, presta atenção numa coisa. Deus vai dizer para o profeta assim: eu vou te esconder, vai para o ambiente, eu já estou determinando o lugar da geografia, onde eu te quero. E na obediência o profeta vai até lá. É interessante que Deus vai dizer assim: eu já ordenei aos corvos que te alimente. Antes mesmo dele obedecer aquilo que Deus mandou, Deus está dizendo assim: olha, eu já abri um diálogo com os corvos, eu já conversei com os corvos, e pode ir, que eu já determinei para eles. Antes de você sair, antes de você obedecer, já há uma determinação de Deus para suprir a tua vida. Antes mesmo que você proponha no teu coração, Deus está dizendo assim: se você obedecer aquilo que eu estou determinando para a tua vida, tenha certeza que o suprimento, aquilo que você precisa, eu já dei ordem. Eu não vou dar ordem, ou seja, aquilo que Deus tem para você não depende da sua obediência, mas se você obedecer, você vai viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Quantos entendem isso nessa noite? Irmão, é bem simples assim. As coisas de Deus são simples. Deus está dizendo assim: se você for para onde eu quero que você vá, eu já dei ordem para que haja o suprimento. Eu já dei ordem para que aquilo que você precisa esteja lá.
Eu acho tremendo, porque Deus vai dizer assim: e ele foi e habitou junto ao ribeiro, que está diante do Jordão, segue o versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também carne à noite. Quando você está no ambiente geográfico que Deus tem, quando você está no lugar que Deus quer você, irmão, escute, não vai faltar pão, não vai faltar carne, e também não vai faltar água. Mas sabe o que eu acho tremendo nesse versículo? É que a Bíblia diz que ele vai comer pão e carne pela manhã e pela noite. Deus chamou os corvos, trocou uma ideia com os corvos e disse assim: olha, eu quero que vocês levem o suprimento para o meu servo de manhã e de noite. Agora vem para mim, presta atenção, quem está comigo diga amém. Olha a cena. De manhã o profeta está esperando, porque ele está no lugar que Deus determinou que ele estivesse. E aí ele olha para o céu, e quem vem lá? Os corvos trazendo pão e a carne. Ele está olhando, ele está vendo, sim ou não? Tá, ele está vendo. E aí ele pode glorificar, talvez, porque ele está vendo, lá vem os corvos, e os corvos vêm vindo, glória a Deus, aleluia. O que eu preciso, Deus está providenciando, tudo aquilo que é necessário para a minha vida, eu estou vivendo a provisão de Deus. Mas aí Deus vai dizer assim, de noite também. Mas aí agora de noite, porque está tudo escuro, está na escuridão, eu estou vendo os corvos? Não, eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas Deus está provendo. Eu não estou enxergando, mas Deus está mandando. Ei, escute uma coisa: se você está no ambiente geográfico, no lugar que Deus determinou, aleluia, vão ter horas e vezes que Deus vai prover para você, e você vai enxergar e vai ver claramente a provisão de Deus. Mas quando a coisa estiver escura, quando você não estiver enxergando, você tem que ter a capacidade de crer e acreditar que mesmo na escuridão, mesmo você sem ver, Deus vai providenciar para você. Você entende isso? Porque pensa bem, lá não tinha iluminação, não estava nada claro, nada iluminado, tudo escuro. E que cor que é o corvo? Preto. Mas quando menos o profeta espera, a provisão chegou, o pão e a carne chegou. Porque tem horas que fica tudo escuro, o céu fica de bronze. No meio da escuridão, bispo, eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo possibilidade nem condição, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu estou no lugar que Deus quer, eu estou no ambiente que Deus determinou, eu estou na obediência da palavra. Então, acabou a bateria. Descansa e crê. Essas baterias estão uma benção, hein? Glória a Deus. Descansa e crê. Porque quando menos você imaginar, pensa o profeta, olhava por lá, tá lá o pão e a carne. Tem horas que eu vejo, eu glorifico, mas quando eu não estou vendo nada, continua glorificando, porque Deus mandava, porque Deus tinha um compromisso. O que Deus falou: eu vou prover os corvos de manhã e de noite. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Porque talvez você entrou aqui na noite desse dia, e tem horas que eu vi, bispo, mas sabe de uma coisa? Agora eu não estou vendo nada. Então você para e olha, vê se você está na posição e no lugar que Deus tem para você. Bispo, eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Então descansa, irmão. Descansa. Descansa. Olha a condição: eu tenho água, eu tenho pão e eu tenho carne. Quando eu desço, eu bebo água. Quando eu levanto e olho para cima, eu vejo que vem pão e carne. Quando eu desço, eu tenho água. Quando eu levanto e olho para cima, eu vejo que tem pão e carne. Quando eu desço, eu tenho água. Quando eu levanto, fico de pé e olho para cima, eu vejo que tem pão e carne. Aleluia! Olha a condição que ele está. Se eu desço, tem água.
Você não pegou? Se eu levanto, tem pão e carne. Ah, que Deus é esse? O Deus que entende. Sabe por que tudo isso? Escute, sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque o profeta está no lugar que Deus quer que ele esteja. Ei, mas vem para mim, porque a água vai acabar. A água vai acabar. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga para ele: secou a água. Diga para ele: e agora? Diga: a água secou. Diga para ele: o que a gente faz? Irmão, porque na hora que a água seca, a primeira coisa que a gente faz é: e agora? Diga: a água secou. Diga: porque não havia chuva. Ai, Deus me colocou aqui, eu estou aqui nessa igreja, eu estou aqui nesse lugar, só que a água secou, só que não está tendo nada, só que eu não estou vendo provisão, só que o que eu tinha acabou, só que o que eu tinha terminou. Ei, quem está comigo diga amém. Vem para mim, presta atenção. Aleluia, glória. Vem para mim. Diga: o ribeiro secou. Pergunta para o irmão que está do teu lado, pergunta para ele: por que o ribeiro secou? Põe o versículo 7 para mim. Pergunta de novo para ele: por que o ribeiro secou? Responde aí. Porque não tinha? Agora pergunta de novo para ele: e por que não tinha chuva? Por quê? Ninguém respondeu? Eu vou responder. Quantos querem que eu responda? Deixa eu ver, levanta a mão. Pergunta para mim: por que não tinha chuva, bispo? Não, assim eu não vou responder. Pergunta de novo: por que não tinha chuva, bispo? Agora eu respondo. Ué, não foi o próprio profeta que falou? Muitas das vezes você vai viver as reações das suas próprias palavras. Não tem nada de errado aqui. Quem disse para parar de chover foi ele mesmo. Tem alguma coisa de Deus aqui? Não. Não é Deus. Ei, escute uma coisa. Presta atenção numa coisa. Escute. Pega essa, hein? Pega essa para a tua vida, para você crescer. Aqui não tem Deus na água, não tem Deus no pão, não tem Deus na carne. Não. Bispo, não tem? Não. Aqui, nessa situação, o profeta está vivendo o resultado da experiência dele com Deus. E assim, escute, o resultado da experiência sua com Deus, isso não é o final das coisas, porque o processo é muito maior do que isso. Então muitas vezes você viver as bênçãos de Deus para a tua vida, isso não quer dizer que é o resultado final de tudo aquilo que Deus tem para a tua história. O fato de acabar, de terminar, de ter ou não ter, isso não quer dizer que é o final do processo que Deus tem para você. Não é porque acabou a água que tudo acabou. Porque muitas vezes na história da nossa vida, alguma coisa cessa, alguma coisa acaba, mas isso que acabou, muitas vezes é resultado do fruto das minhas intenções, das minhas qualidades, daquilo que eu gerei para a minha vida. Mas o que Deus tem é muito maior. Mas eu culpo Deus, porque acabou, porque eu não tenho, porque mingou, porque está fraco, porque a minha vida financeira está escassa, porque a minha saúde não está boa, o meu casamento não está legal. Eu culpo Deus. E Deus olha para mim e diz assim: isso tudo que você está vivendo é só para moldar você.
Deus está na água? Não, Deus não está na água. A água é fruto da obediência dele. Tinha obediência, tinha água porque ele estava onde Deus queria. Mas aí então, bispo, ele está onde Deus quer e a água acabou. É só você ler o próximo versículo. Deus está querendo algo novo para a tua vida. Tem coisas que muitas vezes minguam, é porque Deus quer levar você para um novo patamar, para um novo nível, para viver coisas novas, e você quer ficar no ribeiro, e Deus está dizendo assim, ó, isso aí está secando, isso aí está acabando, isso aí está diminuindo. Sabe por quê? Porque eu quero levar você para um outro nível, eu quero levar você a viver uma nova história, eu quero revelar para você novas experiências. É por isso. Mas aí quando seca eu quero reclamar, eu quero dizer que acabou, que terminou. Mas não é isso. A carne não é Deus, a água não é Deus, o pão não. Isso tudo ele está vivendo e está tendo como resultado da obediência dele. Mas aí alguma coisa acaba. Aí eu tenho que olhar e ver o que Deus quer comigo nisso que está escasso. Eu tenho que olhar e perceber e entender que se alguma coisa está minguando, Deus tem algo para mim. Que se alguma coisa está difícil, é porque Deus quer algo diferente para a minha história. Não, mas eu reclamo. Deus me trouxe aqui, Deus me pôs aqui, e olha o rio. Deus me trouxe até aqui para morrer de sede. O profeta podia falar isso? Podia. Deus me trouxe até aqui, agora eu vou morrer de sede aqui, né? Como que Deus me manda para o lugar que agora secou? Gente, vamos lá, vamos ser claro. Vem comigo e vamos ser sinceros. A gente tem dificuldade ou não? Tem, para aceitar quando algo não está dando certo. Fala a verdade, bebê. Não, tem água. E ó, vem comigo. E sucedeu o quê? Passados, ou seja, teve muitos dias que tinha água, sim ou não? Tinha. Ele reclamou? Não, só glória, aleluia. Tem água, tem carne, vem corvo, corvo vem para lá, corvo vem para cá. Daqui a pouco o profeta está tranquilo, que ele sabe a hora o corvo vai chegar, Deus vai prover. Mas aí aquilo que estava de frente dele secou. Ele acordou um belo dia, olhou para o ribeiro e não tem. Mas aí, nesse dia de hoje, eu vou olhar e eu vou reclamar com Deus que não tem água. Aí eu tenho dificuldade de olhar e dizer assim, amém, mas até hoje o Senhor proveu para mim. E os dias todos que ele ficou bebendo da água, ele não dá glória a Deus? Secou hoje, mas até aqui o Senhor me ajudou. Pode ter secado hoje, mas muitos dias eu vou glorificar, porque hoje não tem, mas o meu Deus me proveu aqui muitos dias nesse... Não, a gente não é assim. A gente tem dificuldade de ser assim, porque passados dias do lugar da onde Deus me proveu, se hoje não tem, eu tenho que entender e perceber o que Deus tem para mim. Mas até hoje foi daqui que Deus me sustentou. Eu só preciso entender, talvez com dificuldade, porque a nossa fé é pequena, mas eu preciso entender que se isso secou, o que será que Deus quer para a minha vida? Se já não tem mais a provisão daí, o que será que Deus quer para mim? E muitas das vezes a gente tem dificuldade de entender isso, e a gente passa a murmurar, a reclamar ali. Eu não sei, o ribeiro secou, mas se o ribeiro secou, alguma coisa Deus tem para mim. Olhe para o irmão que está do teu lado, deixa eu usar você. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga para ele, se alguma coisa está faltando, diga, só creia, porque é sinal que alguma coisa nova Deus tem para você. A carne, o pão e a água
isso aí foi só um processo de sustento para você. É só para te sustentar. Por que que a gente acha que a gente só tem Deus quando a gente está sendo sustentado? E a gente precisa ver o sustento para ver Deus no sustento. Diga não. Diga não. Diga: a carne, o pão e a água são resultados da minha obediência. Se você obedecer, Deus vai te sustentar. Mas a carne não é Deus, o pão não é Deus e nem a água. Deus é muito mais. Deus só está te dando o teu sustento, fruto da sua obediência. A carne acabou, então você está desviado, irmão. O ribeiro secou, pronto, o profeta está desviadão. Não é porque quando falta algo na tua vida, bebê, que isso é sinal de fraqueza e que Deus já não é mais contigo. Nada a ver. Nada a ver. Quando alguma coisa termina, eu tenho que olhar e ver, porque Deus tem um novo processo para começar. Diga: quando algo acaba, é porque Deus quer começar coisa nova. Olha só, vamos mais uma vez. Por que que o ribeiro secou? Por que que secou? Porque ele depende da chuva. Ele não depende de Deus. E a gente quer imputar essas coisas para Deus. Tem coisas na nossa vida que acabam e que secam e que não dependem de Deus. Mas quando acaba e seca, a primeira coisa que eu e você faz: fala aí, por que que Deus permitiu isso na minha vida? Sim ou não? Aí Deus olha e fala assim: não dependia de mim. Você está com problema no casamento, mas aí, Deus está permitindo essas lutas, Deus está permitindo esse marido atribular. Não, bebê, não. Muitas vezes a gente está vivendo a tribulação dentro de casa, mas isso é fruto de nós mesmos. O profeta, o ribeiro secou porque ele mandou não chover. Então presta atenção no que você fala, presta atenção no que você diz, presta atenção no que você está vivendo. Mas aí quando não está dando certo, eu quero trazer Deus para o meio e pôr a culpa nele. É bênção. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: nem tudo é Deus. Nem tudo é Deus. Tem coisas que você tem que resolver. Era Deus que resolveria? Não, é só chover que o ribeiro vai encher, sim ou não? Vai. Aí alguém vai dizer: então, mas tem que orar para Deus para chover. É que a gente quer pôr tudo na mão de Deus e a gente não quer fazer mais nada. A gente é uma geração de crente preguiçoso, que a gente não tem culpa de nada e Deus tem culpa de tudo. Foi a mulher que tu me desse. Tudo é alguém menos eu. Tudo alguém é culpado menos eu. O ribeiro secou, a culpa é que não está chovendo. E o que Deus tem a ver? E detalhe, tá? Não estava chovendo, mas durante muitos dias Deus sustentou ele. Até aqui Deus tem te sustentado, te guardado, te protegido. E muitas das vezes a gente tem colocado tudo a culpa em Deus. Mesmo difícil, capengando, se arrastando, você está vivendo, porque Deus tem te guardado por muitos dias. Então não esquece disso. Está pesado? Glória. E sabe de uma coisa, ó? A gente, por conta das faltas, fica atribulado. E a gente cega ali, ó. E a gente esquece da revelação
Mas aí, põe o versículo 8 para mim. Põe o versículo 8. Mas aí, então veio a palavra do Senhor. Diga, Deus é bom. Diga o tempo todo. Você não vai morrer. Sabe por quê? Porque você está na obediência. Isso tudo que você está vivendo, e escute isso nessa noite. Isso tudo que você está vivendo, que você está passando, isso tudo é Deus moldando você. Sabe, Deus não te trouxe para esse lugar, Deus não te colocou nessa posição. Você está no lugar que Deus quer que você esteja. Então aí não é o fim da tua trajetória, não é o fim da tua vida. A tua história não termina aí. Não. Porque quando faltar, Deus vai falar com você, como está falando nessa noite. Então veio a palavra do Senhor. Sabe, não tem mais carne, o corvo não vem mais, não tem mais pão, a água terminou, mas tem a palavra, mas tem Deus, Ele é contigo, nessa condição de escassez, de falta, nesse lugar que Deus te escondeu, te guardou, você não vai morrer aí, nesse lugar, Ele é contigo, creia nisso. Então veio a palavra do Senhor para mim. Quando a gente pensa que está só, que não tem mais ninguém, que não tem mais nada, que acabou os recursos, que é o fim da linha, aí Deus vem e fala. Deus está falando com você nessa noite aqui. Sabe, você não precisa de muita coisa. Sabe o que é isso? Deus está querendo dizer para você que você não precisa de muito recurso, que você não precisa de água, você não precisa de pão, você não precisa de carne, você não precisa dos corvos, você precisa dele. Você precisa de Deus. Porque o que vai mudar a condição do profeta é que Deus vai falar com ele. O profeta vai acordar no dia, a água secou, o corvo não vem mais, o pão não chega, a carne acabou. Num lugar, sozinho, sem ninguém, sem água, sem pão, sem carne. Sabe, qualquer um de nós entraria em parafuso num ambiente como esse. Qualquer um de nós entraria em desespero. Sabe por quê? Porque a gente entra em desespero quando aquilo que a gente não queria começa a acontecer na nossa vida. É natural. Quando aquilo que a gente não quer para nós passa a acontecer e você começa a ter a visão de que aquilo que você menos queria está vivendo, isso traz um certo desespero para o nosso coração. Mas é nessa hora que você tem que lembrar que você tem um Deus. É nessa hora. O pão acabou, a carne não veio, a água secou. Mas aí eu vou lembrar que eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar, por mais pressão que seja. O controle. Você crê? Você crê? Ele está no controle. Ele está no controle. Não tem água? Não. Mas foi você mesmo que falou para não ter água. Você vive frutos
e consequências daquilo que você busca para a tua vida, hein? Ai, Deus, acabou a água. Ei, dá uma olhadinha aí, ó. Se isso tudo que você está vivendo não são frutos das suas atitudes, do seu comportamento, das suas palavras, não tem água porque Ele falou. A água vai continuar não tendo, hein? Não, eu quero água. A gente é assim, sim ou não? É. Tinha até agora e eu passo a reclamar, né? É Deus assado, Deus ao molho pardo, né? É. Tome, Deus. A gente é assim. A água ali vai continuar não tendo, tá? Porque a água acabou, porque Deus quer mudar o seu ambiente. Deus quer mudar você de nível. Deus quer colocar você numa outra posição. Então, quando a coisa ficar difícil, o negócio ficar apertado, pergunta o que Deus quer com isso. Porque aí Deus vai dizer: quero colocar você num outro ambiente. Olha lá, eita glória. Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: segue, levanta e vai para Sarepta. Sabe de uma coisa? Deus está ensinando o profeta como está ensinando eu e você nessa noite. Eu não sei se você entendeu. O mais importante é o pão, a carne, a água. O mais importante é a presença. O profeta vai para Sarepta e eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. O mais importante é a mulher viúva. Não é? Por que as coisas que Deus permite que entrem no processo da minha vida, as provisões de Deus, eu passo a torná-las mais importantes do que Deus? Pode faltar tudo, só não pode faltar Deus. Não tem pão, mas eu olho para o lado, eu vejo que Ele está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando água no ribeiro. Eu não vivo da água do ribeiro, eu vivo de Deus. Não está vindo mais pão, hein? Cadê os corvos? Cadê os corvos que Deus fala? Ei, escuta. Deus não falou para você? Deus não te disse? Ele disse, Ele me colocou aqui. Mas se não está vindo mais, se não está tendo, alguma coisa Ele vai fazer. E no tempo certo Ele vai falar comigo. Eu só não vou me desesperar, porque aquilo que Ele disse, aqui não está acontecendo mais. Porque se não está acontecendo aqui, vai acontecer lá em Sarepta. Aleluia. Porque o mais importante não é isso. Essas coisas são frutos da minha obediência. Porque eu obedeço, eu tenho isso. Mas não está tendo. Então você está desobediente? Não. Eu vou ter o meu olhar mais ampliado e saber que é porque Deus tem outras coisas para mim. Se essa não tem mais, é porque Deus quer me levar a lugares maiores. Se já não tem mais aqui, se o pão não vem, se a carne não vem, não, eu não estou desviado, eu não estou endemoniado. Isso não é falta de Deus. Eu só vou esperar aqui um pouquinho, sem me desesperar, que Deus vai falar qual é o novo momento da minha história. Quantos estão entendendo isso nessa noite aqui? Era só o profeta esperar um pouquinho que Deus ia falar. Foi só esperar. O problema é que quando a gente acorda de manhã, o rio secou, pronto. Eu já entro em parafuso, eu já fico doido. E agora? E Deus fala assim: calma lá, espera um pouquinho, eu já vou falar com você. Foi eu que coloquei você aí. Você está nessa por mim. Você está no lugar que eu quero. Só espera, não se desespera. Eu vou dizer qual é o próximo passo. Aleluia. O mais importante não é Sarepta. O mais importante é Deus. Eu não vou para Sarepta
porque é Sarepta. Eu vou porque o meu Deus está comigo lá. E com Ele eu vou para onde Ele me levar. Você entendeu isso nessa noite? Passados os dias o ribeiro secou. Tudo bem? Algumas coisas talvez tenham secado na história da tua vida, mas eu quero dizer para você que está tudo bem. Deus não perdeu o controle. Isso aí é só um processo, Deus querendo te ensinar. Deus está querendo te moldar. Não entre em parafuso, não se desespera. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Não é assim? Escute. Fica calmo. Não é assim? Aquele louvor? Mantenha calma, não perca a fé. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Fica tranquilo. Fica. Deus está, Ele está. Deus está falando com pessoas aqui, te trouxe aqui hoje para isso. Essa palavra tem que arder no teu coração. O rio secou. Ele, se não é aqui, é outro lugar. Mas o que não vai faltar é a presença. Eu não vou desobedecer a Deus, não vou sair que nem uma louca, que nem um louco, porque o ribeiro secou. Eu vou esperar Deus falar comigo. Eu vou esperar Deus falar com o meu coração. Ele vai falar. Às vezes, na hora do desespero, nós tomamos as nossas decisões e agimos as nossas razões. E aí acabamos saindo do centro da vontade, deixando o lugar que Deus sempre quis que eu estivesse. Porque Deus só vai falar com você se você estiver no lugar que Ele quer. Ele pode até falar com você fora, né? O profeta vai dar uma desviadinha. Deus é tão bom que às vezes a gente dá uma desviadinha. E aí Ele vem e faz assim com a gente também. O que você está fazendo aí dentro? Você faz aí? O que fazes aí, Elias? Sai desse buraco. Mas eu não. Acabou aqui. Enquanto Deus não falar comigo o que Ele quer, qual é o próximo passo, eu não saio daqui. Posso ouvir um amém? Coloque a mão no teu coração. Ah, Deus. Ah, como eu quero, bispo, que Deus fale comigo. Mais ainda. Tem gente aqui com o ribeiro seco, tem. Tem gente aqui que já não vem mais carne, tem. Mas escute. Pode ter acabado ali. Mas Deus sempre é um Deus de recomeço, viu? E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Olha lá, agora eu ordenei uma viúva que te sustente. Para quem comia no bico do corvo, literalmente o profeta estava no bico do corvo, né? Não, mas agora alguém vai sustentar ele. Lá, volta no versículo 7 para mim, por favor. Volta lá no versículo 5. Versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra, habitou junto do rio, e ali ele está vivendo como? Junto do rio. Um corvo, vem lá, traz aquela. Vamos. Qual que é melhor, o corvo ou a viúva?
Lógico que o que ele vai viver agora é melhor. Agora, está vivendo lá na beira do rio, escondido. Agora ele tem uma casa, alguém que sustenta ele. O que Deus preparou para você é melhor. O que Deus... Ei, para de reclamar. Abre os ouvidos e ouve Deus falar com você, porque o que Deus tem ali na frente é muito melhor. Tem gente aqui que estava parado, olhando para esse rio seco, e Deus falando: ei, ei, ei. Até aí você foi tão bem, no posição, no lugar onde eu quero, eu te escondi aí. Mas aí você ficou tão focado nas coisas que eu te dei, na provisão que eu coloquei na sua mão. Você ficou tão focado nos recursos que você esqueceu quem te dá os recursos. Se esse recurso acabou, olha para mim, porque eu tenho um passo a mais para você. Eu quero que você ande um pouco mais. Quando as coisas que Deus dá para mim são mais importantes do que Deus dá nisso, eu me perco lá. E eu esqueço que eu preciso abrir os meus ouvidos. Porque se algo não está dando, não está funcionando, acabou, abre os meus ouvidos que Ele quer falar comigo. Feche seus olhos aí no teu lugar. Eu só quero fazer uma breve oração com você. Uma breve oração. O Deus que você tem, Ele não vai deixar essa luta te matar, não. Sabe? Não permita que o desespero tome conta de você. Não. Troque tudo isso hoje pela palavra, pela presença, pela intimidade. Como que é isso? Deus não te trouxe até aqui para você morrer no meio do caminho. Você está vivendo um processo, e aí não é o fim. Esse não é o fim da tua caminhada. Você ainda tem muito a caminhar com Deus. Não é porque alguma coisa, algum recurso terminou, não é porque algo ficou escasso, secou, que agora esse é o fim. Não, 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 não. Esse não é o fim.